futuro dos supermercados, do varejo alimentar, é online ou ainda nas lojas físicas? Sem dúvida nenhuma, lojas físicas vai continuar sendo muito predominante. Varejo, a gente tem várias categorias. E a loja física se reinventando em termos de experiência do cliente, eu imagino, lojas autônomas, com mais tecnologia, para diminuir a fricção do cliente e, ao mesmo tempo, um outro papel, como centro de distribuição. Mas e o consumidor desse lado da moeda, Faisal? Porque, por exemplo, olhando o consumo em casa, costumava fazer o one-stop shop, como o pessoal no varejo fala, né? Então, ia no supermercado uma vez a cada 15 dias, com a minha esposa, a gente já resolvia as 2 semanas seguintes, praticamente. Hoje eu não vou mais. Hoje ela programa tudo lá na Shopper e aí eu vou para um hortifruti, por exemplo. Então, o que eu começo a pensar? O consumidor ele pode estar disposto a fazer coisas diferentes, com empresas diferentes, a depender da categoria. E isso pode ter impacto no setor supermercadista. Sem dúvida nenhuma. O online no Brasil representa na casa de uns 2%. Pegando o tamanho do mercado, que está por volta de R$1 trilhão, 2% já é significativo. Quem tiver os melhores diferenciais competitivos para poder vender alimentos no e-commerce, vai conseguir. E vender alimentos no e-commerce não é uma tarefa trivial. Então, por isso que eu acho a loja física, ela continua. Além dela ser uma experiência que o consumidor ainda busca muito, é difícil você substituir esse tipo de experiência física para você escolher sua própria banana, por exemplo, para uma experiência online pura. Se em 5 anos a gente ia chegar num patamar de 6%, 7%, ainda são mais de 90%, ainda vão continuar na loja física, né? Na loja tradicional. Se você olhar o ecossistema ao redor desse varejo de alimento, ele também está mais complexo. Tradicionalmente, Pão de Açúcar, Carrefour, competindo e coexistindo com essas redes regionais, muitas que você citou, redes fortes e admiráveis. Do outro lado vem as plataformas, Last Mile, Rappi, Uber, iFood. Do outro lado vem os e-commerce generalistas e começam a entrar nessa categoria de alimentos. Então o Mercado Livre entrou fazendo parceria com um monte de gente, próprio Magalu. E aí você tem também apps especializados como Shopper. Então assim... O ecossistema tá... Quem ganha, quem perde nesse ecossistema, Faisal? Eu acho que tem um amplo crescimento para elas. Que seja aqueles de 2% para 6% de participação, que seja 7%, que seja 8%. Que elas multipliquem por 3 o mundo do e-commerce, no mundo digitalizado, ou multipliquem por 5. Eu acho que não tem espaço para todas. O negócio de e-commerce no alimentos é um negócio difícil de lucratividade. Talvez exista no mundo digital algum tipo de consolidação, que já aconteceu recentemente. Na época da pandemia, chegaram a existir 20 plataformas vendendo supermercado. Naquela época que a gente não saía de casa e a gente comprava tudo online, chegaram a ter mais de 20 plataformas. Hoje já não tem tantas. Hoje já teve uma quebradeira aí pelo caminho e algumas consolidações. Então eu acredito que ainda vão existir algumas consolidações. Na minha opinião, hoje, quem está fazendo, não em termos de qualidade, mas em termos de volume de venda, é o Mercado Livre e o iFood. No momento são os dois que estão conseguindo fazer de uma forma mais ampla o espectro de alimentos. Mas, de fato, tem outros por aí que estão fazendo um trabalho muito bem feito. Particularmente, acredito que a pizza vai se dividir entre os atacarejos, a resiliência dos supermercados, o digital, como a gente falou, e o que a gente falou pouco também, mas que eu acredito que tem uma ampla expansão no Brasil, são as lojas de proximidade. Elas vão crescer bastante no país, aumentando aquela oferta não é nem no bairro, é naquela rua. Na quadra, no quarteirão. Mas, obviamente, é um outro jogo. Pensando em profissionais que querem trabalhar no varejo, porque isso demanda profissionalização. Então, não sei, assim, as pessoas, os jovens, querem trabalhar em empresas varejistas ou ligadas ao varejo, hoje num ambiente que todo mundo quer fazer uma startup, tecnologia, como que tá a carreira no varejo? Então, isso é uma coisa que realmente sempre me faz, a gente se conheceu lá na FGV, né? Falta capacitação hoje. As pessoas estão tendo que aprender um pouco no braço, sabe? Falta uma capacitação mais de explicar para os jovens esses diferentes canais, o basic, sabe? E como que ele entra um pouco mais preparado no mercado de trabalho. Já começa ali no início da carreira. Nos profissionais atuais, muitos ficaram pelo caminho, não conseguiram entender essas mudanças que vêm acontecendo. Não é que elas pararam de acontecer, né? Elas continuam numa velocidade enorme. Então tem alguns que não têm paciência, não têm interesse, não têm curiosidade e acabam fazendo a mesma coisa sempre até serem substituídos por alguém que tenha essa visão. Eu tenho hoje uma dificuldade de preencher as minhas vagas, as minhas cadeiras com profissionais que entendem essa dinâmica nova do varejo. Especialmente assim, Leandro, na parte digital, né?